Olá, sejam bem-vindos ao canal Excel Coaching. E continuando nossas aulas, vamos trabalhar um pouquinho com bordas em linhas e colunas do nosso Excel. E essas bordas são utilizadas para quando a gente quer delimitar uma área, um conjunto de células que a gente precisa dar um maior ênfase, dar um maior destaque. Então é muito importante isso na questão de interpretação também dos nossos dados. Então o que vai acontecer a partir de agora é apenas visual, é algo estético. Não vai influenciar em nossos cálculos, em nossas operações e em nossas outras funcionalidades que o Excel tem. Então, como eu disse, é algo estético, é a aparência para nossa interpretação, nosso entendimento dessa tabela. Bem, para a gente ver isso aqui, a gente precisa vir na nossa guia página inicial e nesse espaço de fonte vai aparecer a nossa borda. Então, a princípio aqui vai estar a borda inferior e a gente pode ter mais ferramentas com relação a isso. Só que eu quero destacar o seguinte, a gente consegue fazer isso em uma célula simples ou em um conjunto de células. Eu vou mostrar a princípio uma célula simples aqui, só para a gente ter essa noção. Bem, a gente seleciona uma célula, vem em borda e aplica aqui, por exemplo, uma borda inferior. A gente consegue ver que a nossa borda foi criada, só que o destaque dela ainda é bem básico, bem pouquinho. Então, vamos trabalhar agora para mudar isso aqui, para deixar um destaque um pouquinho maior. Então, basta selecionar nossa célula, vir aqui em mais opções com relação à borda inferior, e a gente tem um conjunto de opções que a gente vai aplicar nessa aula, certo? Então vamos lá. A gente pode aqui, primeiramente, alterar o nosso estilo de linha. Por exemplo, aqui, para dar mais destaque, eu posso selecionar essa linha um pouco mais espessa, um pouco mais grossa. Então, quando a gente selecionar aqui e aplicar, vai aparecer um lápis no nosso cursor. E para editar, a princípio, a gente vem e seleciona a nossa célula escolhida. É importante tocar na borda que a gente quer, não na célula. Então, quando a gente faz isso, é aplicado o que a gente definiu. E o interessante é que, a partir de agora, a sua escolha foi definida como essa espessura de linha. Então, todas as alterações que a gente fizer a partir de agora são a partir daquele preset que a gente definiu. Então, para sair dessa função de desenhar alguma borda, de apagar alguma borda, a gente vem aqui apenas e aperta ESC. No momento que a gente fizer isso, a gente sai desse modo de edição. Então, vamos aqui realizar essa mesma alteração, só que em outra célula. A gente seleciona ela e coloca uma borda inferior. Viram só? A nossa borda agora tem a mesma espessura. Então, existe uma memória de edição. Então, tudo que a gente fizer é memorizado. Ok, a gente pode colocar também outras bordas na mesma célula. É importante destacar isso. A gente pode colocar uma borda superior e uma borda à direita e uma borda à nossa esquerda. Então, quando a gente sair aqui, a nossa célula vai estar totalmente preenchida com relação às bordas. A gente tem algumas outras opções aqui que facilitam ainda mais a nossa edição. A gente tem como desenhar a nossa borda. Quando a gente vir aqui em desenhar, vai aparecer o nosso lápis no cursor e a gente seleciona a borda que queremos editar. Então assim, o que você vai fazer? Você vai clicar com o mouse e selecionar a célula que a gente quer demarcar nossa borda. Então, a gente fez isso, ele vai estar desenhando a borda. A gente pode fazer a borda com relação à coluna ou com relação à linha. Pode colocar mais de uma, por cima, por baixo. E a gente consegue fazer algumas outras edições também relacionadas a isso. Só que vão existir alguns casos em que você vai ter que, por exemplo, juntar uma coluna com uma linha. E nesse caso aqui, como a gente desenhou de forma automática, a gente percebe que existe uma sobreposição aqui, né, de uma célula onde tem uma borda inferior, ou com relação a outra célula que a gente tem uma borda superior, e a gente não consegue fazer essa junção de uma linha com a coluna com relação à borda. Então, para isso, a gente tem uma ferramenta interessante também, que é apagar borda. A gente vem, seleciona ela, vai aparecer um ícone de uma borracha no nosso cursor, e a gente apenas seleciona a borda que queremos apagar. Dá apenas um toque. A gente consegue fazer dando apenas um toque ou selecionando a área que a gente quer trabalhar. Então, se eu vim aqui e arrastar, eu consigo estar apagando várias bordas em uma mesma célula, em um conjunto de células nas quais eu quero apagar uma borda. Então, isso é bem interessante também. A gente consegue fazer exatamente isso. Ok, só que ainda assim esse trabalho se encontra muito manual. A gente tem outras ferramentas também aqui no nosso conjunto de bordas que a gente pode fazer isso.
Então vamos ir à prática, vamos desenhar logo a nossa tabela específica. Só vou apagar o que a gente fez aqui de rascunho. Vamos já trabalhar na nossa tabela principal, que a gente escolheu aqui. Vamos ver algumas opções de borda. Antes disso, é importante a gente selecionar a célula que a gente quer trabalhar, nesse caso um conjunto de células aqui. A gente vai aplicar logo aqui uma borda externa, então vamos aqui em opções, bordas externas espessas, é uma opção que a gente pode selecionar, e pronto. Viram só? Neste caso eu alterei a cor também, você pode fazer isso vindo aqui em nossas bordas e colocar a cor da linha. Seleciona a cor que você quer e pronto, você consegue alterar a cor da nossa borda. É bem interessante isso aqui também. Como eu disse, a gente pode ter vários estilos de linha. A gente pode aqui desenhar a grade da borda. É da mesma forma que a gente desenhou a nossa borda. Basta selecionar uma célula ou um conjunto de células que ele vai estar fazendo essa alteração. Ou então a gente pode estar aplicando esse processo também em todas as bordas. Então se eu vou dar um Ctrl Z aqui, tem outra forma interessante. Conjunto de bordas selecionados, a gente vem aqui e seleciona todas as bordas. Então, todo aquele conjunto de células que a gente selecionou vai ter bordas em todas as suas extremidades. A gente consegue ver que já ficou algo mais interessante, a gente vê um destaque maior. Então vamos trabalhar um pouquinho mais aqui na nossa tabela. Então vamos fazer algumas coisas aqui que podem melhorar um pouco mais o nosso design. Com relação a bordas, primeiramente. A gente pode vir aqui e apagar uma borda. Apagar essas bordas aqui do canto. Acho que seria interessante. A gente pode apagar essas de baixo aqui também. Deixando apenas assim. Também seria bacana. Então a gente vai sair desse modo aqui de edição com ESC. Por exemplo, a gente pode selecionar um conjunto de células aqui e pode estar alterando a cor do nosso preenchimento de célula. Vamos colocar aqui, por exemplo, um verde. Ficou bem mais agradável. A gente pode estar alterando essa fonte aqui também. Da mesma forma, selecionando um conjunto de células e alterando a cor da nossa fonte e colocando, por exemplo, um branco. Já ficou bem mais interessante. Então esse foi só um básico bem simples com relação às nossas bordas. Uma outra coisa muito importante que eu queria destacar é que se você quiser acelerar mais esse tempo ainda, existem estilos de bordas já pré-determinados no nosso Excel. A gente pode criar o nosso estilo específico, o que vai facilitar bastante para a gente, ou então utilizarmos estilos já prontos. Então, por exemplo, eu vim aqui e pego a nossa tabela específica. Dou um Ctrl C nela aqui, venho em qualquer outra área e dou um Ctrl V. Vamos aqui alterar só a largura das nossas colunas, só para deixar bem parecido com a nossa tabela original. Vamos, só para deixar bem parecido com a nossa tabela original, já está bem mais parecido. Vamos colocar esse valor total aqui um pouquinho menor. Pronto. Então vamos fazer o procedimento de apagar essas bordas. A gente pode fazer tanto pela borracha, tanto pelo esse menu de opções aqui, ó, sem bordas. Quando a gente fizer isso, as bordas apagarão. Então vamos deixar essa parte aqui sem preenchimento. Da mesma forma a gente vem na opção de preenchimento e deixa sem ele. A fonte aqui realmente não sumiu, eu só alterei a cor aqui. Vamos voltar com a cor original também, só para aplicar os nossos estilos de tema. Então beleza, você tem uma tabela, até então sem nenhum tipo de borda. Então vamos colocar algum estilo diferente. Para isso a gente seleciona a área que a gente quer criar a nossa tabela, que a gente quer delimitar, que a gente quer destacar. Vamos aqui em estilos e passamos o mouse nos estilos. Não precisa selecionar, somente passar. Essa é uma função bem interessante que o Excel tem, de você visualizar antes mesmo de selecionar. Então a gente tem aqui opções com cores diferentes, com estilos de bordas duplas diferentes, por exemplo, nesse aqui, com hiperlinks que a gente vai ver nas próximas aulas também. Então a gente pode estar selecionando o estilo que mais se adequa a nós. Isso acelera bastante. Viram só? A gente pode selecionar mais estilos também vindo aqui nesse botão, vai aparecer mais. E a gente pode selecionar vários tipos de tabelas já pré-definidas. Isso é bem interessante. Vamos escolher esse aqui, por exemplo. Então, viram só? Então a gente pode criar o nosso tipo de tabela também. Então isso é muito interessante quando a gente quer criar tabelas somente para impressão.
Só que existem algumas outras opções que a gente pode estar fazendo aqui. Então vou excluir essa tabela aqui que acabamos de criar e vou deixar sem borda nenhuma, sem preenchimento. E vou deletar também o conjunto das nossas células aqui. É só apenas apertar um delete aqui e pronto. Certo. Vamos aplicar um outro recurso interessante aqui com relação a estilos também, que é a de formatar como tabela. Então a gente criou uma tabela aqui, mas existe uma opção de formatação como tabela. Vamos vir aqui e selecionar um tipo de tabela aqui. Quando a gente faz essa opção e diz que minha tabela tem cabeçalho, ele vai pegar a nossa primeira linha e considerar como um cabeçalho novo e todo o resto das células como conteúdo da nossa tabela. Então basta clicar em OK e pronto. Nossa tabela foi criada. Então, fazendo esse processo, a gente tem um maior controle sobre o conteúdo que a gente tem nas nossas células. A gente pode realizar alguns tipos de, por exemplo, classificação em ordem alfabética. Então ele vai estar fazendo essa classificação. E o interessante que a gente pode ver aqui é que ele altera a posição dos dados das nossas células. Então, esse resistor aqui foi para o final da fila, ele estava em primeiro, e a quantidade de resistores também foi para o final da fila, o valor unitário. Então ele pega toda aquela linha específica que a gente selecionou e faz a alteração com relação a isso. A gente pode também classificar aqui, por exemplo, com quantidade, de maior para o menor. O interessante do Excel é que ele entende que, neste caso, a gente está trabalhando numa coluna de números, e neste caso aqui a gente está trabalhando com uma coluna de letras, então ele já meio que faz isso de forma automática. Tem como a gente selecionar, por exemplo, a gente vai ver nas próximas aulas essa alteração aqui em moeda, ele está realizando isso aqui de maior para o menor, mas ele está levando em consideração só o valor dos números e não a moeda unitária. A gente vai alterar esse tipo de dado aqui para virar uma moeda. Então são vários recursos interessantes que a gente pode estar fazendo, e essa foi uma introdução bem básica com relação a tabelas.